Shalom, amados. É com muito prazer que vamos então começar o terceiro vídeo sobre o nome do Eterno. O nome do Eterno composto do famoso tetragrama Yud-Rei Vav-Rei, como nós temos aqui em hebraico. Yud-Rei Vav-Rei. E o tema de hoje é a pronúncia. Qual seria a pronúncia correta para isso? Nós fizemos 2 outros vídeos para que as pessoas pudessem ter o mínimo de informações e elementos, né, que possam fundamentar o conhecimento para poder consolidar a explicação, podemos dizer assim, né, poder validar essa explicação. Porque nós temos que entender com certeza que este nome ele é escrito desta maneira para podermos então extrair depois, obviamente, a pronúncia, ok? Então, YHWH, né? Que é o nome do Eterno. Nós vamos fazer uma pequena revisão aqui. Ó. O nome sagrado foi dado em Shemot, capítulo 3, versículo 15. Tá? E a maioria dos especialistas, todos inegavelmente, né, concordam que é o verbo, o nome do Eterno é um verbo, o verbo ser, o verbo existir, tá? E compreendem todo o tempo do ser e do existir, né? Por isso que o Eterno é infinito, ele compreende o passado, o presente, o futuro, ele traz a ideia de que ele existe, ele existirá e ele é, ok? Então, segundo os especialistas já do paleo-hebraico, ok? Veja que o paleo-hebraico é o hebraico antigo, é o primeiro, né? E nós temos hoje o hebraico moderno e não muda esse conceito, não. No hebraico moderno, Yud-Rei Vav-Rei, do nome de Adonai, traz os mesmos significados, ok? Então não temos problemas entre os especialistas e linguistas quanto a essa questão. O nome sagrado Yud-Rei Vav-Rei é tão sagrado e importante que foi mencionado nas escrituras mais de 7.000 vezes até a vinda do Mashiach, ok? Então, é algo que não se perdeu e nem se tem dúvida, né? Embora temos aí pessoas que reclamem por causa dos títulos que foram colocados e muitas coisas nas traduções, nós temos facilmente registros que mostram o nome do Altíssimo, ok? Por exemplo, algo curioso sobre o nome é a primeira tradução que a Bíblia original tem, né? Por quê? A famosa Septuaginta, ela foi feita pelos 72 sábios de Israel, pessoas que dominavam o hebraico e também a língua grega. E elas fizeram então essa tradução fiel, mas quando chegava no nome do Eterno, eles encontravam lá YHVH, né, que é Yud-Rei Vav-Rei, eles não traduziam e nem colocavam outros símbolos nem nada. Eles escreviam exatamente Yud-Rei Vav-Rei. Deixavam escrito o nome do Eterno em hebraico, tá? Mesmo na Septuaginta traduzida no grego. Essa primeira, infelizmente, se perdeu e nós temos as cópias delas, e nas cópias já tem então essas outras colocações, Adonai, Senhor e por aí vai, tá? Mas percebam que o nome e a informação existe com muitos e muitos tipos diferentes de registros, ok? Então, o registro do nome do Eterno é algo perfeito. Se você tem dúvida quanto a isso, você que é um pesquisador do nome do Altíssimo, que se preocupa com esse tema, que quer pronunciar certo, que acredita que só pronunciando da maneira correta vai ser salvo e tudo mais, você deve, não que eu concorde com essa teologia, tá? A pessoa que busque ao Eterno, não importa o tanto de dificuldade de informações que ela tenha, falta de informações, até mesmo a ignorância nos temas, o Eterno é justo para amar o ser humano como ele é
e levando em conta o que ele é. Ok? Nunca o Eterno vai cobrar algo que a pessoa não tenha, né? E sim o que ela tem. O Eterno cobra, por exemplo, os talentos que você tem e não usa. É diferente de quem não tem. Então, primeiro ele te dá algo e depois ele te cobra. Então, primeiro ele transmite conhecimento a você e depois ele cobra que viva de acordo com o conhecimento e a luz que você tem. Ok? Essa é a justiça do Eterno, uma justiça perfeita, uma justiça equilibrada, dosada para cada tipo de contexto e de vida individualmente, né? Porque o Eterno é amor, o Eterno é graça e ele sabe fazer as coisas de uma maneira perfeita. Me perdoem aqui a coceira nos olhos, mas vamos lá. Se você tem ainda dúvida de que é perfeito, volte ao primeiro vídeo. Lembra dessa tela? No primeiro vídeo nós falamos como é o trabalho de um copista, tá? Os maçoretas. E veja bem, o texto em hebraico, aqui nós temos a famosa, o Shema Israel, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A frase toda é uma sequência de números que cada palavra, somando os números e seus totais, você vai ter a frase toda aqui com 1118, o valor numérico, os valores dos números somados desse texto. Claro que se o nome do Eterno fosse apenas Yah, não daria esse número, porque faltaria o valor aqui do 6 e do 5, do Vav e do Rei. E também mais 6 e 5, Vav e Rei. Né? Então 12, 22, daria uma diferença de mais de 22 aqui. A menos nesse total. Então, Yah não pode ser o nome. Entende? Um tipo de pronúncia que leve só uma letra do nome sagrado, ou duas, ou três, não é a pronúncia do nome do Eterno completa. É uma abreviação do nome, ok? Se você fala como abreviação, um nome abreviado, ok. Mas se você fala como se fosse sendo o nome que o próprio Eterno se revela, em Shemot 3.15, Êxodo 3.15, aí você não está sendo justo com o texto bíblico. Se o texto bíblico é perfeito na Torá, se o Mashiach sabia o que ensinava quando disse que nenhum Yud se perderia da sua palavra, ainda que passe os céus e a terra, então quem dirá do nome sagrado? Que é um dos temas mais importantes, não é verdade? Não se perdeu nada. Então a matemática, a ciência exata da matemática, nos prova que este é o nome. Então, para quem ama o Eterno e ama o seu nome e quer explicar a respeito do nome, precisa levar em consideração que o Eterno se revela e pede para que você lembre da pessoa dele utilizando 4 consoantes, tá? Nenhuma mais e nenhuma menos. Aquele que acrescentar vai pagar um preço, será acrescentado na vida dele as pragas. E aquele que tirar também vai pagar o mesmo preço. Veja bem. Então, se tem 4, não mude, é 4. E aprenda a pronunciar com os 4. Tá? Os 4 símbolos, as 4 letras, tá bom? Que formam uma palavra, um acróstico do nome do Eterno. Yud, Rei, Vav, Rei, ok? Então vamos lá. Sabendo que são 4, né, é o tetragrama, então precisamos utilizar todos para atingirmos o nosso objetivo da aula de hoje, que é pronunciarmos corretamente esse nome. Então nosso estudo precisa focar isso, porque nós vemos muito, como eu mencionei, o Yah, ou então o Yarro. As pessoas costumam falar na internet, não, porque o Eterno colocaria o seu nome sobre o seu povo, os filhos de Israel, você tem lá Yermeiarro, Yeshayahu, então Yarro é o nome dele. Não, Yah é o nome dele, abreviado, sim, está correto, e está certo falar Yah, está certo, aleluia, o nome abreviado, ok, tá bom? Mas Yah compreendeu e expressou e falou e utilizou as 4 consoantes que o Eterno deu?
os 4 símbolos do nome dele, que escreve o seu nome completo, seu nome eterno? Não. Então não pode ser o nome, é só uma abreviatura, tá? Tá abreviado. No caso, Yahoo é o mesmo, você só tem aqui o Yud, que está traduzido como o Y, e o Rei, que está traduzido como H, tá bom? Porque as vogais não existem. Então aqui você só tem 2, Yud e Rei, aqui no Yahoo. Então, os filhos do Eterno, do povo de Israel, levam o nome, mas levam porque tem uma letra do seu sagrado nome, 2 ou 3, nunca 4. O Eterno sempre coloca nos seus filhos o seu nome sagrado, mas de forma só a lembrar, reduzida, diminuída, tá? Porque as 4 nunca ninguém vai utilizar, as 4 só o Eterno utiliza. É exclusivo dele, é nome pessoal dele. Então não pode ser dado a nenhum outro, é para ele. Se der algum outro, esse outro na verdade não existe. O Eterno está utilizando uma forma para se comunicar que na verdade é ele mesmo. Se tiver o tetragrama completo, os 4, Yud, Rei, Vav, Rei, então é o Eterno. Só ele usa esse nome, ok? O tetragrama só ele usa, mais ninguém. É do Eterno e de mais ninguém. Não se fala mais nisso, certo? Por exemplo, no português, se a gente usar o nome aqui, ó, Eduardo, mas eu falar Edu ou então Du, tá errado? Não. De forma abreviada, ô Du, vem cá, eu tenho um amigo que tem esse nome. Eu chamo ele muitas vezes assim. O Edu, o Dudu, ou então Du. Falei 3 formas. Edu, Du, Dudu, do nome. Mas o nome dele verdadeiro qual é? Eduardo. Quando eu pronuncio Eduardo, aí sim eu estou utilizando o nome completo do meu amigo e a fonética correta, a pronúncia correta do seu nome. Qual é o seu nome? É Du? É Edu? Claro que não. O nome dele é Eduardo. Ponto. Ok? Isso é pronunciar o nome do meu amigo corretamente em português. Tão claro como água pura e transparente, não é verdade? A mesma coisa acontece com o nome do Altíssimo. Não é Yah nem Yahoo. Está correto esses nomes, porém eles são apenas uma redução do nome, uma forma reduzida, uma forma educada de se falar abreviadamente o nome do Altíssimo. Okay? Sabendo disso, vamos então para qual é a pronúncia correta do nome. Os grandes especialistas, utilizando logicamente os 4 do tetragrama, eles dão 2 prováveis hipóteses, que nós vamos ver mais adiante. Mas eles sempre, traduzindo para o português, chegam próximo a esta expressão, Yahvé. Tá? A maioria dos especialistas afirma que o nome Yud Rei Vav Rei é transliterado. Estou falando de transliteração, ok? Não de tradução. É transliteração, que é outra coisa. Da seguinte maneira, Yahvé. Tá? Em fonética, transliteração de fonética. Há regras gramaticais para isso, ok? Não se inventa, não se coloca o que deseja, cada um como imagina, tá bom? Existe uma regra. Então, a respeito disso, são incontestáveis provas arqueológicas, históricas e linguísticas que vão validar, é claro, essa transliteração. Quem ensina isso é o Rabino Tzadok Ben Derek, o Rabino Tzadok e muitos milhares, centenas de outros especialistas e rabinos e principalmente linguistas também falam. Então vamos compreender então a pronúncia do nome utilizando o tetragrama, né? E o vocábulo aqui, ó, já vindo para o nosso idioma em questão de fonética, porque você é brasileiro, você vai pronunciar conforme você consegue pronunciar do jeito que você aprendeu a pronunciar a fonética aqui no Brasil.
Lógico que você pode aprender a falar um nome inglês, um nome hebraico e todas as outras maneiras de se pronunciar o nome, tá? Mas nós estamos tentando achar para o brasileiro uma pronúncia mais correta possível do nome e do tetragrama, ok? Então vamos lá, o vocábulo Yahvé pode ser dividido em 3 elementos, tá? Fonéticos. O Yah, o rei com Vav, né? E o rei final, tá bom? Então, sempre dessas 3 formas para a fonética. Então, vamos lá. Vamos perceber e analisar cada uma delas, como ficaria na pronúncia para nós brasileiros aqui, equivalente ao português. Então, o Yud, que a gente traduz como Y, ele leva o A ao lado, que é a vogal, né, de Iá, né? Por isso que aqui está, na língua portuguesa, a gente utiliza esse som, Iá, tá? Um A aberto, como se tivesse um acento agudo nele, né? Iá. O Y a gente lê como I, no português, né? Então, tudo bem, seria a pronúncia Iá. Mas só da primeira partícula e não do nome completo. Tem muita gente dizendo que o nome do Eterno é Iá, somente. E não é, ok? É uma forma abreviada. Aqui, já o rei, ele possui o som de um R levemente aspirado, né? Um R do H americano, né? Rei, rei. Tal como na palavra Hal. Enquanto o Vav, né? Estamos falando aqui de especialistas que analisaram o paleo hebraico da palavra e eles aceitaram que se coloque o som de U. Em português também pode ser W, né? Fica com som de U, ok? O W vale U ou V também, né? Mas aqui no caso, como U. E assim temos o famoso, né? Aqui, como o V tem som de U, o famoso HU, que nós no português podemos pronunciar como RU, tá? RU na mesma entonação de rua, ruído, né? Então, RU, ok? E a terceira partícula, nós pronunciamos o E, também aberto, como um acento, né, agudo, ou em algumas regiões de Israel se pronunciava E, e não e sim E. O som é mais para dentro, introspectivo, mais baixo, né? E, tá? E assim, então, ficaria essa forma, as duas pronúncias para este primeiro caso de fonética do nome do Altíssimo, que seria aqui, ó, utilizando todas as 4 consoantes do tetragrama sagrado, a primeira pronúncia poderia ficar assim para o nome completo. Yahué. Yahué, ok? E, dependendo da região, o dialeto e a fonética lá em Israel mesmo também modificava, então a pronúncia já do paleo hebraico antigo, muitos utilizavam Yahweh, Yahweh, tá? Yahweh. Então veja bem, só lembrando, essa conclusão é de especialistas, não sou eu que estou falando, nem o Rabino de Tzadok, tá? São especialistas que são fundamentados em arqueologia, em história e são linguistas famosos, reconhecidos, diplomados, doutores dos temas, tá? Linguísticos, históricos e arqueológicos, todos unanimemente afirmam que esta é uma possível pronúncia perfeita e correta para o nome do Altíssimo. Vamos lá. A segunda hipótese que esses mesmos especialistas linguísticos, históricos e arqueológicos dão seria a seguinte. Para o Yud, né, também vai ser Iá, a primeira partícula. A segunda, nós não vamos utilizar o som do rei, ok?
porque ele pode não ser pronunciado, ficando muda, tal como nos dias atuais em muitos meios judaicos, tá? Que não emitem o seu som. Então, o ru se transforma em apenas u, tá? Em u apenas. Então, a primeira fica ya e a segunda apenas u. E a terceira partícula repete também como a primeira, né? O acento agudo é, ou então o circunflexo e. É ou e. Ficando assim. Daí a fonética seria, da primeira opção, seria Yahweh. Em outras regiões, por causa que muda fonético, o sotaque, nós teríamos então Yahweh para o nome e a pronúncia do nome sagrado do Altíssimo. Yud, Rei, Vav, Rei, tá ok? O famoso, inegável, perfeitamente correto tetagrama sagrado do nome do Altíssimo. Tá? Muitas sinagogas eu já vi, fora do Brasil e dentro do Brasil, mas aqui eu testemunhei, por exemplo, lá no Brooklyn, em São Paulo, zona sul de São Paulo, né? Quando nós estávamos lendo, recitando o Shema e outras rezas judaicas, a sinagoga utilizava Yahweh para o nome sagrado do Altíssimo. O Rabino Tzadok Ben Derek, no Rio de Janeiro, também utiliza essa forma de fonética. Mas todas as demais mencionadas aqui, os linguistas respaldam. Conclusão, então, do tema seria essas pronúncias, ok? Possíveis para o nome do Eterno como corretas. Yahweh ou Yahweh, Yahweh ou Yahweh. Ok? Então é assim que se pronuncia o nome, e este é o nome completo, não ele apenas de forma reduzida, tá bom? Abreviado, uma abreviação do nome, não. Aqui nós estamos falando da pronúncia completa do nome. Então nós da Roxiana do Brasil aderimos à mesma colocação do Rabino Tzadok Ben Derek, que é Yahweh, para pronunciar o Shema e as nossas rezas quando estivermos com a estrutura da sinagoga física, ok? Então, quando você nos visitar, você já sabe por que nós chamamos e lemos o sagrado tetagrama, né, do nome do Altíssimo, com essa pronúncia, devido a esses resultados de pesquisa e essa conclusão, ok? Da pronúncia do nome. Que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom, shalom.